Eu louvo a Deus também pela oportunidade que Ele nos dá nesse culto de estudo e oração, nas quartas-feiras às 19h30, na Igreja Batista Agape em Indaiatuba, de ter a oportunidade também de estudar a palavra, não é? É importante a gente estudar, o conhecimento para nós é muito importante. Então, nos próximos meses, né, eu quero fazer pelo menos a cada mês um evangelho. Nós vamos estudar os evangelhos, né? Vai ser como se fosse um panorama, como a gente visse, enxergasse os evangelhos de cima, de um helicóptero, né? Ou de um drone, né? Entendeu? Então a gente vai estudar realmente algo que está revelado por Deus, né? Então eu acredito muito que vai nos abençoar, está me abençoando, abençoando a Ana também. A gente está a duas mãos, né? A quatro mãos, né? Fazendo, ela está me ajudando, enfim. Então eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né? E a gente vai se aproximar mais de Deus, vai conhecer mais o plano de Deus para os evangelhos. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito conosco. Hoje é uma introdução dos evangelhos. Eu gostaria que a igreja abrisse Mateus 2, a partir do verso 13. Mateus 2, a partir do verso 13, igreja. Nós vamos ver algumas passagens hoje, mas começamos com Mateus 2, a partir do verso 13. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta, abre aspas, do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que tinha sido dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levanta-se, toma o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que havia sido dito por meio dos profetas: ele se chama Nazareno. Pai, em nome de Jesus, em nome do seu Filho amado, em nome do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, lhe rendendo graça, humildes, para querer ouvir mais de Ti, nos aprofundar mais nos evangelhos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor conduza esses ensinos, que o Senhor nos conduza nas ministrações, né? Que haja mais entendimento, que haja mais, em nome de Jesus Cristo, o aumentar da fé, da esperança,
Em nome de Jesus, papai, que nessas próximas semanas o Espírito Santo de Deus ministre e nos ensine tudo o que temos que saber para honrar e glorificar cada dia mais o seu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos. Como nós vimos, e eu acho que 3, 4 domingos atrás, isso que nos motivou, que motivou-me a nós estudarmos o Evangelho, o último livro do Testamento, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, é do profeta Malaquias. E Deus inicia esse livro, ele inicia mostrando e continuando a mostrar o seu amor ao povo. Quando você abre lá em Malaquias 1:2, está escrito, o Senhor escrevendo, eu sempre os amei. Eu sempre amei meu povo. Eu sempre amei e sempre amarei. Porém, Deus ele reprova a conduta dos sacerdotes, que nessa época eles não cumpriam o seu chamado. Eles não representavam ao Senhor de todo o coração. Você sabe que nessa época existiam sacrifícios, oferecimento do holocausto, que os animais eram para ser oferecidos sem rugas, sem mácula, tá certo? Não é? Sem mancha, já lógico, né? Havendo aí uma tipologia de Jesus Cristo. Então, na verdade, Deus ele não negocia a palavra dele. Então, ele advertiu, né, os sacerdotes, ele fala muito duro com os sacerdotes, adverte também o povo da sua infidelidade conjugal. E você vê que Deus ele é tão misericórdia e tão tardio em se irar, não é? Porque ele está vendo toda a situação, ele está sentindo toda a situação, mas ele ainda pede que Malaquias escreva. Ele está vendo a infidelidade. Deus continua comentando das atitudes do povo quanto dízimos e ofertas, não é? Ele não só cobra o povo da responsabilidade de dízimo e oferta. Ele não só faz isso, mas ele fala de bênção e de maldição, não é? Ele nos lembra, não é? E esse texto, né, lá em Malaquias 3, não é? Ele é muito falado, ele é muito dito, ele é muito ministrado, né? Porque há um mandamento, trazei, né? E Deus fala, faça prova de mim, olha, tá certo ou não? Porque é bênção, filho, deu dízimo, oferta é bênção, né? E aí, Malaquias ele continua, fala da vinda do Cordeiro, fala do juízo final, já advertindo o povo na época, não é? Que não viria só o Cordeiro, que não viria só o Messias, e que depois haveria o quê? O juízo final. E esse livro de Malaquias, ele é escrito 400 anos antes da vinda do Cordeiro. E a situação nessa época, e nós tivemos, graças a Deus, a oportunidade de ver e de saber que era uma situação do povo de Deus, de Israel, se afastando de Deus. Depois do profeta Malaquias, Deus se calou. Como ele faz às vezes comigo e com você. Ele se cala, ele não se pronuncia. Durante 400 anos, houve o período que muitos teólogos dizem, o período do silêncio, né? O período interbíblico, intertestamentário, não é?
E a situação nesses 400 anos, igreja, vai sempre piorando. Tá certo ou não? Se já não era boa 400 anos antes de Malaquias, o negócio depois vai começando a piorar e vai piorando. Onde alguns povos passam a dominar o mundo. Nessa época, o mundo era dominado pelos Medo-Persa. Depois, entram os gregos da Macedônia, onde Filipe da Macedônia, depois dos Medo-Persa, ele começa a ter o domínio do mundo. E depois dele, um dos maiores conquistadores da história, que é Alexandre Grande, o seu filho, não é? E notem, e é importante nós entendermos um pouco de história, porque a língua que dominava o mundo nessa época, nesse período, era a língua grega, não é? O grego dominava. E Deus, ele se utiliza dessa língua, não é? Para fazer com que o Novo Testamento fosse escrito em quê? Em grego. Não é? Deus, ele já começa a ter o quê? Estratégias. Mas pastor, Deus não é Deus? É claro que é. Mas ele usa do quê? Da estratégia. Ele quer atingir. Não é? Então, ele faz com que a Bíblia, o Novo Testamento, seja escrito em grego, como no Antigo Testamento, para atingir o povo dele, ele foi escrito em quê? Em hebraico. Tá certo ou não? Então, na verdade, Deus, ele se utilizou dessa língua. Agora, com a morte do Alexandre, 4 generais eles foram levantados. E Israel ficou a cargo de alguns generais que dominavam a Síria. Depois de Israel, cada vez mais piorando, foi dominado pelos Ptolomeus, que dominavam também o Egito. Aí vem uma família famosa, que é a família dos Macabeus. E por último, Israel passa a ser dominada por quem? Pelo Império Romano. Então, na verdade, nesses anos de silêncio, nesse ano caótico, cada vez mais caótico, existem 3 povos de destaque, então. O primeiro é o grego, pela sua língua, pela sua cultura e pelo seu lado o quê? Intelectual. Segundo povo, Roma, que é o povo do quê? Da força, do império, do domínio. E o terceiro povo qual é? O povo de Deus, Israel. Então, quando Roma é levantado como império, reina absoluto quem? Herodes, e que reinou durante vários anos. Ele reinou até, quando a gente pôde ver aqui, até 2 anos da idade de Jesus Cristo. Então Herodes, ele dominou muitos anos. E nós podemos ver aqui, Mateus 2, de 13 a 23, nessa narrativa, não é? Constatando realmente que quando os evangelhos foram escritos, havia o domínio do mundo pelo quê? Pelos romanos. E aqui a gente observa já, amados, o levante do inimigo, de Satanás, para quê? Para barrar o ministério de Jesus Cristo. Porque Herodes, o que ele faz aqui? Ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo, tá certo? Na região de Jerusalém e adjacência. E aí a gente fica imaginando, amados, o sofrimento desse povo. O sofrimento dos pais e das mães, não é?
Então, às vezes a gente se coloca no lugar aqui, e Jeremias, o profeta chorão, ele já havia dito. E Mateus, quando escreve aqui, ele lembra lá no verso 18: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos. Seus filhos foram mortos. Dá para imaginar isso, igreja? Nós com filhos pequenos de 2 anos, eles sendo arrancados dos nossos braços e sendo mortos à espada na nossa frente. Né? Quer dizer, dá para imaginar o horror, né? A situação de desespero desses pais. E a palavra continua, é inconsolável, porque ele já não existe. Quer dizer, é uma coisa inconsolável. Né? Era uma coisa assim que se perpetuou, nada consolava. Então, o levante do inimigo realmente, ele foi cruel. Mas aqui a gente aprende, reforça o nosso entendimento, que o plano de Deus ainda não pode ser frustrado. Amém, igreja? Você acha que Deus ia permitir que o menino Jesus fosse morto? De jeito nenhum. É evidente que não. Então, amados, Deus está no controle. Deus está no controle da minha vida, da vida da minha família, está no controle da sua vida. Não é? Então, se a gente ora, se a gente busca, se a gente clama, não é? Se a gente anda nos caminhos do Senhor, tá certo não? Se a gente faz a nossa parte, é lógico que às vezes erramos, pedimos perdão, nos arrependemos, mas Deus, ele acaba sendo o quê? Soberano nas nossas vidas. Não é? De absoluta condução, como foi aqui. Não é? Desta forma, e nesse contexto, eu gostaria que a igreja fosse para a carta aos Romanos no capítulo 1. Eu estarei lendo os versos 16 e 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação e de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Olha que coisa interessante aqui. Primeiro, o romano é importante? É. Paulo escreve a quem? Aos romanos. Para quem? Só para o romano? Só para o grego? Só para o judeu? Para todo aquele que nele crê. Que terá o quê? Salvação mediante fé. Amém ou não? Então, de novo, a gente se aprofundando, o plano de Deus é que todos se salvem. É que todo aquele que crê no Cordeiro se salve. Todos quem? Todos que invocarem o nome do Senhor. Tá certo? Todos os que invocarem o nome do Senhor. Bom, isso tudo, de alguma forma, a igreja já sabe. Por quê? Porque a gente vem, ao longo dos sermões e de alguns ensinos, falando isso. Agora, notem que com a chegada do Cordeiro, com a passagem do Cordeiro, com a morte dele, que representa o quê? Salvação para que todos aqueles que nele crêem de todo o coração e fé, Deus, ele usa uma estratégia. Como é que eu vou atingir esse povo? Como é que eu vou falar para o judeu, que fala hebraico e também na época o grego, não é? Que o grego é a língua, não é? Como se fosse hoje o inglês, tá certo? Como é que eu vou atingir os romanos e os gregos? Bom, a primeira coisa que Deus sabe, que a língua será o quê? O grego. Bom,
Aí ele faz o quê? Bom, então eu vou ter que falar do meu filho, eu vou ter que falar do evangelho, eu vou falar das boas novas. O que é as boas novas? Boas novas, literalmente, quer dizer o quê? Evangelho. Eu vou falar para o meu povo, para todos, não é? Que, crendo no meu filho, serão salvos e terão a vida eterna. Então ele levanta Mateus, Marcos e Lucas, não é? E movidos pelo Espírito Santo, ele move o coração de Mateus para escrever um evangelho para os judeus. Para todos, mas mais para o judeu. Um outro evangelho de Marcos, o evangelho de Marcos, ele é direcionado para todos, mas mais para o romano. E Lucas, mais para o grego. Tá certo? Todos os três é para atingir o quê? Todos nós. Mas quando o judeu ele começa a ler Mateus, e era para ele ter isso, muitos judeus se convertem lendo Mateus, ele se identifica com o evangelho de Mateus. E é o que nós vamos ver nos próximas 4 semanas. Por que o judeu se identifica com Mateus, com o livro de Mateus? Por que o romano se identifica com o evangelho de Marcos? Por que o grego se identifica com o evangelho de Lucas? É isso que nós vamos ver. E existe uma estratégia de Deus para tornar esses 3 evangelhos sinóticos. O que significa a palavra sinótico? Olhando numa mesma perspectiva. Tá certo? Então é por isso que você pega Mateus, Marcos e Lucas, grande parte desse evangelho está escrito em Mateus, Marcos e Lucas. Então, por exemplo, você abre a Bíblia em Mateus, a passagem que está lá, não é? Em Mateus, está lá também referenciando o quê? Lucas e João. E Marcos e Lucas. Não é? Por quê? Porque Deus, ele quer mostrar o mesmo Jesus Cristo. Um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que ensina, porém, voltado, cada um, para um povo específico. E isso nós vamos começar a ver, a estudar, a entender, nas próximas semanas. O que diferencia, por exemplo, o evangelho de Mateus para Marcos? Agora, nós estaremos estudando também o último evangelho, que é o evangelho de quê? De João. O evangelho de João, ele é diferente dos outros 3. Ele não é sinótico. Ele não é no olhar da mesma perspectiva. Porque o evangelho de João, já adiantando, mostra o que? A divindade de Jesus Cristo. E que foi escrito para quem? Para a igreja. Olha que coisa maravilhosa. Não é? Então, amados, eu procurei nesse culto, nessa ministração, dar uma introdução. Não é? Então, a gente vai entender de cima. Amém ou não? De cima. Os porquês. Não é? Por que Mateus? Por ser igual, mas diferente, ele quer atingir só o judeu. Diferentemente de Marcos, não é, que quer atingir só o romano. Diferente um pouco de Lucas, que quer, né, o grego. Agora, antes de eu terminar essa ministração, eu vou reler um convite de Deus, né? E eu gostaria que você abrisse Isaías 55. Isaías, o profeta Isaías 55.
Para a gente ver, igreja, nós vamos ler Isaías 55 a partir do verso 1, vamos ler todo o capítulo. Nós tivemos a oportunidade, não faz muito tempo atrás, de ler esse capítulo. É isso que motivou o Espírito Santo para que a gente estudasse. Abrimos hoje falando de Malaquias. Malaquias escreveu pelo Espírito Santo do Senhor, Deus falando: amo todos vocês. O contexto aqui de Isaías é bem antes, 800, 900 anos antes de Jesus Cristo. Para a gente ver todo o amor, né? 55, a partir do verso 1 de Isaías: ah, todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque vocês gastam o dinheiro naquilo que não é pão e o seu suor naquilo que não se satisfaz. Ouçam com atenção o que eu digo. Comam o que é bom e vocês irão saborear comidas deliciosas. Deem ouvido e venham a mim. Escutem e vocês viverão. Quem está falando aqui é Deus. Porque farei uma aliança eterna com vocês. Eu farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe e governador dos povos. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que nunca o conheceu, virá correndo para junto de você por causa do Senhor seu Deus e do Santo de Israel, porque este o glorificou. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Atualíssimo, amados, esse verso. É como se o Senhor estivesse falando hoje. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para os nossos Deus, porque ele é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos, eles são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e se fecundem e façam brotar, para dar a semente ao semeador e o pão a quem come, assim será a palavra. Assim é a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes de quê, igreja? Antes de regar os nossos corações e de fecundar e fazer brotar. Mas fará com que me apraze e prosperará naquilo para que eu a designei. Promessa de Deus, 12, 13 versos de Isaías 55, vocês sairão com alegria, e em paz serão guiados, os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E isso será para quem? Para a glória do Senhor, e sinal eterno que nunca se apagará. Amém, igreja? Então, na verdade, nós servimos a um Deus de amor, de fidelidade, de honra, honra a sua palavra, fiel à sua palavra, não é? Mas um Deus de estratégia, igreja. É um Deus de estratégia. Ele tem uma estratégia para o seu povo, ele tem uma estratégia para mim, ele tem uma estratégia para você. Ele tem uma estratégia para a minha vida, ele tem uma estratégia para a vida da minha esposa, ele tem uma estratégia para a vida do meu filho, ele tem uma estratégia para a vida da minha filha, como tem uma estratégia para você. Por quê? Porque o objetivo dele, desde sempre, qual é, a igreja? Nos salvar, estar juntos com ele, nos abençoar, nos guardar, nos livrar do mal,
da pestilência. Então, Jesus Cristo, seu Filho, Deus, o Espírito Santo, eles não desistem de nós. Por mais que às vezes a gente fica reticente, por mais que às vezes a nossa fé às vezes é abalada, né? Existem algumas dúvidas, mas o Espírito Santo vem, tá certo ou não? Na sua palavra dizer, não, eu estou com você, eu te dou estratégia, eu te dou todos os benefícios e todas as oportunidades para você me encontrar enquanto você pode. Né? Então que a gente busque e encontre ao Senhor. A nossa igreja, graças a Deus, já buscou e já encontrou, mas que a gente, né, seja o quê? Um evangelista, fale disso também, para que as pessoas busquem e encontrem o Senhor. Amém, amados? Nós ficamos aqui nessa primeira ministração, não é? Nós tivemos a oportunidade hoje de dar um panorama, né, dos evangelhos, e como o mês de março são 5 quartas-feiras, nós teremos, graças a Deus, 4 quarta-feira para entrarmos, não é? Para verificar realmente o Evangelho de Mateus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que privilégio o Senhor nos dá, que honra, Pai. É uma honra nós estarmos na sua presença. Louvado e exaltado é o seu santo nome. Obrigado, Pai. Obrigado por essa ministração. O Espírito Santo hoje ministrou nos nossos corações, Pai, que o Senhor é um estrategista. Que o Senhor não pega só a sua palavra, Pai, e a escreve. Tudo tem um sentido. De Gênesis a Apocalipse, Pai. A sua própria palavra diz que o homem ele não tem o direito de tirar nada, de pôr nada, porque a sua palavra é perfeita. Eu louvo a Deus pela nossa igreja que tem essa oportunidade de estudar, Pai, de entender. Porque é importante, Pai, nós entendermos também a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a sua graça, paz e misericórdia continue sendo renovada nas nossas vidas. Que o Senhor dê entendimento à sua igreja, que o Senhor dê entendimento a todos aqueles que vão ouvir, Pai, essa sua ministração. Que essa ministração seja compartilhada, Pai, para honrar e glorificar e mostrar que o Senhor é um Deus de misericórdia e de estratégia, Pai. O Senhor não é só o Senhor não é só o Salvador, o Senhor não é só o que cura, o Senhor não é só o que liberta, o Senhor não é só um amigo, o Senhor não é só Deus presente, o Senhor não é só aquele que provê, o Senhor não é só amor, só esperança, só fé. O Senhor é aquele, Pai, que cria estratégias para que a gente cada vez mais te busque. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Nós louvamos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.